Eu sinto que eu deveria tirar isso do caminho no início. Eu não tô escrevendo isso porque eu acabei de descobrir que eu tô vivendo em uma cidade simulada. Na verdade, eu sei disso desde que eu tinha cerca de 12 anos. Um pouco de história antes de entrar no meu problema. A minha cidade se chama Truman. Sim, exatamente como o filme. Eu vou entrar nisso mais tarde. E bem, todo o lugar é falso. Eu tenho certeza que é tudo gerado por computador. Então, onde quer que o meu cérebro esteja, provavelmente está em um simulador ambiental sofisticado o suficiente para enganar os meus sentidos. Tudo parece e soa real. Mesmo comparado com cidades reais que eu só recentemente fui capaz de pesquisar na internet. A comida tem um gosto real. Eu acho. Eu nunca estive em nenhum lugar fora de Truman, então eu não tenho nenhuma referência, mas certamente parecem com as fotos e vídeos de comida de verdade que eu vi. A cidade em si tem cerca de 20 quilômetros de uma ponta a outra, e tudo é construído sobre o que parece uma ilha circular cercada por oceanos intermináveis. Nenhum aeroporto, nenhum navio indo ou vindo, então, basicamente, não há como sair da ilha. Coisa de cidades falsas, eu acho. Como eu disse, não percebi como tudo isso era estranho até os 12 anos. Eu estava no meu computador tarde uma noite, fazendo uma pesquisa sobre a internet, o que era praticamente uma piada. Conhece a Coreia do Norte? Tá, imagina o seu acesso à internet com cerca de 50% menos páginas. Então, sim, há muitos detalhes sobre o mundo exterior. Mas naquela noite, eu lembro do monitor do meu computador piscando violentamente. O sistema diminuiu por pouco tempo e quando voltou, bam! Acesso real à internet. Notícias reais do verdadeiro planeta Terra. Demorou uma longa noite de cliques e lendo artigos para eu juntar as peças e finalmente chegar à conclusão óbvia. Não há nenhuma cidade chamada Truman. Quer dizer, há um monte delas, mas não a minha Truman. E você sabe o quê? Sinceramente, eu não me importei. Foi um choque no início, sem dúvida, e levou um tempo para eu realmente lidar com a minha situação, mas no final, não me incomodou. Passei muito tempo pesquisando outras cidades e descobri que eles também tinham pizzarias e cinemas e outras coisas, e realmente isso é tudo que o meu eu de 12 anos de idade se importava. Eu não estava perdendo nada, mas muitas dessas cidades também tinham crimes violentos, pobreza, drogas e uma tonelada de outras coisas ruins que realmente me assustaram quando criança. Truman não tinha nada disso, então guardei para mim. Tenho certeza que era para me incomodar. Quero dizer, eu acho que o ponto principal de por que eu tô aqui é para que eu eventualmente descobrisse e reagisse de alguma forma. Na manhã seguinte, meus pais me perguntaram se eu tinha terminado todo o meu dever de casa, e eu só disse sim. E mostrei a eles o relatório que eu tinha escrito sobre tigres ou qualquer outra coisa. Ambos pararam e olharam para mim, como se tivessem sido surpreendidos. O meu pai disse, sim? Você não encontrou mais alguma coisa? Você esteve no computador a noite toda. A minha mãe disse, filho, você não achou nada em comum? Algo que você queira falar? Não, só coisas de tigre. O que tem para o café da manhã? E depois de alguns segundos de silêncio, ambos voltaram ao normal e me fizeram algumas panquecas. Nunca mais falaram nada. Além de tudo isso, e eu não sei se eu deixei isso claro ainda, mas essa cidade é um ambiente virtual realmente ruim. Se o objetivo era que eu acreditasse que era um lugar real por muito tempo, alguém seriamente deixou cair a bola. Eu descobri recentemente Rick e Morty, e sabe aquele episódio em que os golpistas alienígenas colocam Rick numa simulação? Eu tô falando desse nível de incompetência. Para começar, eles nomearam a cidade de Truman. Pelo amor de Deus, vai no Google e digita Truman, cidade simulada. E literalmente o primeiro resultado é o filme sobre o Jim Carrey vivendo em uma cidade falsa. E como se isso não fosse óbvio o suficiente, há toda a bobagem de oceanos sem fim. Eu já mencionei isso antes, ao contrário de O Show de Truman, essa cidade não é um cenário. As pessoas nela não são atores fingindo ser cidadãos comuns vivendo aqui.
Esse lugar inteiro é gerado por computador, o que significa que eles poderiam facilmente ter apenas simulado um planeta sem limites facilmente perceptíveis. Eles teriam que renderizar novos ambientes enquanto eu ando por eles, o que seria muito mais difícil de detectar. Em vez disso, oceanos intermináveis. Então, eu acho que toda a coisa da falha na internet era para ser a minha grande dica de que as coisas não estavam bem e que deveria me provocar algum tipo de, eu não sei, surto, raiva, terror, insanidade. Eu não sei qual era o objetivo, mas tenho certeza de que eles, quem quer que sejam, não esperavam que eu dissesse tanto faz, e não me importasse por todo esse tempo. Eles tentaram me pegar muito durante toda a minha infância, mas eu continuei me recusando a me envolver. Eu estava andando ao longo do litoral na beira da cidade uma vez, e um homem misterioso se aproximou de mim e disse: "Você já notou como nenhum barco ou aviões nunca sai daqui?" E eu só disse não, e continuei. Recebi dezenas de e-mails enigmáticos com o mesmo teor. Algo não está certo em Truman. Estamos todos em um perigo terrível. Isso é tudo uma mentira. Acorde, você tem que acordar. E eu ignorei todos eles. As coisas sempre voltaram ao normal depois de um tempo de qualquer maneira. Comecei a namorar uma garota quando tinha 16 anos. Ela também era falsa, como todo mundo aqui. Mas eu não me importava porque, bem, eu tinha 16 anos e uma noite ela me ligou por volta de 1 da manhã dizendo: "Nathan, eles estão vindo. Meu Deus, eles estão vindo atrás de você. Você tem que sair de Truman. Saia!" E então, a linha ficou morta. Ela ficou fora por alguns meses e depois apareceu na escola. Saímos mais algumas vezes depois disso. Esses avisos pararam na hora em que eu fiz 18 anos. Por alguns anos depois disso, as coisas estavam mais ou menos normais. Eu sou uma pessoa muito simples, eu acho, e eu nunca tive qualquer razão para balançar o barco. Eu tinha minha família falsa, meus amigos falsos, muitas coisas falsas de diversão para fazer, e como eles nunca se preocuparam em programar uma faculdade falsa em Truman, eu não tinha mais que ir para a escola. Por um tempo tentei conseguir um emprego falso, mas não deu certo. Todos os gerentes de cada loja me deram a mesma resposta quando perguntei. Alguns segundos de silêncio morto, seguido por: "Sinto muito, mas isso está indisponível nesse momento." Mas não importava, porque meus pais continuavam me dando dinheiro toda semana e nunca me pediam para me mudar. Resumindo, eu estava contente. Então, é por isso que eu finalmente estou falando sobre isso depois de todo esse tempo. Eu realmente não acho que a simulação foi planejada para executar por tanto tempo. Na verdade, não sei se alguém ainda está monitorando o que está acontecendo aqui. Algumas semanas depois de fazer 22 anos, notei a primeira falha em um parque perto da minha casa. Alguns homens estavam jogando um jogo de damas em uma mesa perto de uma árvore, mas um deles não tinha uma cadeira. Ele estava sentado, mas não havia nada debaixo dele além de ar. Eu pisquei algumas vezes olhando para isso, e então a cadeira estava lá. Eu estava tão acostumado com o meu ambiente virtual a essa altura que eu não pensei. Estranho, deve ser um truque de luz, eu pensei. Uma falha. Esse lugar é uma merda. As falhas foram realmente muito divertidas no início. Havia pessoas em cafeterias bebendo xícaras quentes de café, mas não haveria xícara. Apenas uma bolha de café em suas mãos. Às vezes eu entrava em quartos e levaria alguns segundos para a cor e textura das paredes aparecerem. Ou o entregador viria na minha casa, entregaria um pacote invisível para minha mãe ou meu pai, e eles iriam para a sala de estar desembrulhar o que parecia ar fino por um minuto. Outras vezes, objetos aleatórios apareceriam em lugares que não deveriam estar. As pessoas pisavam em retângulos em vez de sapatos. Eu vi um cara escrevendo anotações em um diário, mas ele estava usando o que parecia ser um tubo estreito de pasta de dente. Eu vi uma adolescente tirar o que eu acho que era para ser um telefone da sua bolsa, mas em vez disso, era apenas uma língua humana muito grande que ela colocou no ouvido e começou a falar. À medida em que as falhas começaram a aumentar em frequência, tornou-se cada vez mais difícil interagir com o meu ambiente. Uma vez, fui picado 5 vezes por abelhas que não pude ver porque
Aparentemente, eu tinha andado através de um canteiro de flores que eu também não podia ver. Quando as pessoas começaram a falhar também, fiquei um pouco mais preocupado. Saí para um passeio uma tarde e notei que havia uma pessoa andando cerca de 20 metros à minha frente. Mas não importava o que eu fizesse, ela estava sempre na mesma distância. Ela nunca mudava seu ritmo de caminhada. Mesmo quando eu corri o mais rápido que pude ou fiquei completamente parado, ela ainda parecia estar andando no mesmo ritmo, mas sempre à mesma distância de 20 metros. Eu viraria uma esquina e lá estava ela, a 20 metros de distância. De vez em quando eu via pessoas passando em um carro e nenhuma delas teria rostos, apenas espaços em branco acima de seus pescoços. Às vezes, as pessoas chegavam a um prédio, mas em vez de entrar, elas simplesmente caminhavam até o lado do prédio em direção ao telhado. Quando chegavam ao topo, elas continuariam andando diretamente para o céu até que não fossem mais visíveis. Ou sabe aquele barulho de muita gente falando na multidão? Isso desapareceu há algum tempo. Agora, todos eles apenas emitem a mesma coisa ao mesmo tempo. Log indisponível neste momento. Log indisponível neste momento. De novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, parei de interagir com qualquer um. Quando eu falava com as pessoas, suas respostas eram sons ininteligíveis, ou não haveria som algum. Tentei tomar um café outro dia, e a garçonete olhou para mim por um momento e começou a rir. Muito alto, rindo histericamente. Tudo enquanto me olhava diretamente nos olhos, até que, eventualmente, eu fui embora. Conseguir algo tão simples como comida tornou-se um grande desafio. As coisas estão tão chatas que, na maioria das vezes, eu não sei o que eu estou recebendo, ou não consigo encontrar alguém que possa me vender. Eu tentei comer mais do que alguns objetos totalmente comuns, porque eu tinha certeza que eles deveriam ser comida. Finalmente, eu cedi. Fui falar com meus pais uma manhã para finalmente dizer a eles que eu notei que algo incomum estava acontecendo em Truman. O papai estava afundado até a cintura no chão e estava dizendo: "Oi, olá, como você está?" Uma e outra vez, para a porta da frente fechada. Fui procurar a mamãe. Ela estava sentada no sofá lendo um livro com páginas em branco, mas de outra forma parecia normal. "Mãe, eu posso falar com você por um segundo?" Ela virou a cabeça quase 180 graus para olhar para mim, sem mover o corpo. Eu tava olhando na internet ontem à noite e eu acho que tem alguma coisa errada. A expressão dela não mudou. Ela não disse nada. Quero dizer, eu acho que Truman pode não ser uma cidade de verdade. Eu acho que essa cidade é falsa, uma simulação. Ela continuou me encarando. Então, eu quero dizer, eu tô muito assustado com isso. Então, o que você acha que eu deveria fazer? Ela abriu a boca para dizer algo, parecia mudar de ideia, e girou a cabeça em direção ao seu livro para continuar a ler. Nada mudou. Eu preciso sair daqui. Eu tentei falar com outras pessoas e exatamente a mesma coisa acontece. Eu estive por toda a cidade tentando encontrar outra maneira de acionar o que é necessário para acabar com essa simulação. Mas os alertas pararam há tanto tempo que eu tô preocupado que seja tarde demais. Enquanto isso, essa cidade continua a desmoronar em uma cidade alarmante. O oceano sem fim é agora apenas um vazio branco de texto vazio na periferia da cidade. Muitos edifícios se transformaram em grandes caixas retangulares sem características. O sol nem se move mais. Ele só paira diretamente sobre a cidade. E o ar está começando a ficar desconfortavelmente quente. Eu não sei se eu tenho um corpo em algum lugar lá fora no mundo de vocês, mas se eu tiver, eu não sei quanto tempo mais ele tem, ou o que vai acontecer comigo se ele morrer. Eu tô ficando sem opções aqui. Então, por favor, se você tem alguma ideia, por favor, me ajude.